Coloca para mim Gênesis capítulo 1, verso 3. Gênesis 1, 3. Eu quero só fazer uma reflexão com vocês. Isso. Então disse Deus, ou então, eu fico sempre com a outra tradução, eu já falo. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Verso 4. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Eu quero relembrar a você uma das primeiras coisas que Deus fez. Antes de realizar a maioria da criação, a Bíblia começa dizendo que Deus fez os céus e a terra, e que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus vai começar a chamar à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Alguns colocam isso no patamar, talvez, da lei da atração. Mas eu quero falar sobre iluminar. O tema da minha mensagem hoje é negócios mal feitos. Minha proposta é mostrar que, apesar de termos a bênção de Deus, e eu tenho buscado muito separar isso, mostrar nas pessoas que você pode ter uma vida de comunhão com Deus, você pode morar no céu, mas você pode ter uma vida bem atrapalhada aqui na terra, não no que diz respeito a pecado, mas no que diz respeito a sofrimento, a perdas, a sempre olhar para a sua vida, para a sua família, para seu casamento, para seus negócios, e eles sempre estão envoltos em situações de conversas depreciativas, perdas de credibilidade. Eu observo muito pessoas que, quando eu olho para a vida dessa pessoa com Deus, eu consigo entender que ele tem um bom relacionamento com Deus, mas ele não sabe viver. Ele vai morar no céu, mas a nossa proposta aqui na igreja, pelo menos entendemos isso através do Pai Nosso, onde Jesus diz que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Essa é uma proposta de organização. Essa é uma proposta que a vontade de Deus que é feita no céu saia de lá e venha para a minha vida, venha para a minha família, para os meus negócios, para que tudo aquilo que eu vá fazer, tudo aquilo que eu vá realizar, antes de fazer e realizar, eu ilumine, eu busque esclarecimento, eu busque fazer as coisas, certo? E mesmo que eu cometa erros, e eu vou cometê-los sim, não estou falando de ninguém perfeito, mas que os danos sejam mínimos. Eu preciso entender a responsabilidade que tenho de cuidar da minha vida, das minhas escolhas, e todas as vezes que não observamos isso, nós podemos pagar caro, mesmo que não seja intencional. Ah, mas eu não queria. Tá certo, foi involuntário. Ah, mas eu não tinha intenção. Mas será que isso vai retirar do fato a sua responsabilidade ou dano?
eu vou te mostrar 4 textos bíblicos que, se eles fossem feitos de outra forma, provavelmente o desfecho seria bem diferente. O primeiro começa em Gênesis capítulo 20. Era só colocar mais luz que as coisas teriam sido diferentes. Gênesis 20, verso 2. Presta atenção nessa história. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Primeiro eu queria que você entendesse, porque algumas pessoas olham e dizem: mas pastor, Sara era mulher de Abraão ou Sara era irmã de Abraão? Será que quando ele disse para Elimeleque que Sara era sua irmã, ele estava mentindo porque estava com medo? Não. Bota o verso 12 do capítulo 20. Eu acho que está no 12. Isso. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, certo? E veio a ser minha mulher. Então preste atenção. Esse texto, né? Algumas pessoas, quando vê Abraão dizendo para o rei de Gerar que Sara era sua irmã, acaba pensando que ele está mentindo. Ele não está mentindo. Ela era sua irmã por parte de pai, mas não era filha da mesma mãe. E aí ele narra nesse texto, acabou sendo, né, minha esposa. Mas nós vamos voltar para o texto anterior, lá no verso 20, né? Capítulo 20, verso onde estávamos, né? Isso. Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe e habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Preste atenção, porque a decisão de Abraão é uma decisão muito nobre. Abraão está vivendo um momento onde ele está protegendo os seus. Ele está vivendo uma crise, um problema com alimento. Ele não tem recursos na terra para sustentar a sua família. Então, como um bom chefe de família, como um homem responsável, ele está procurando ir para um lugar onde ele tenha como sustentar a sua família. É perfeitamente nobre. Isso faz com que ele vá morar na terra de Gerar. E quando ele chega ali, verso 2, certo? Ele diz que Sara, né, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Bom, Abraão está andando com Sara, e Sara, me parece, era uma mulher muito bonita, muito legal, uma mulher acima da média, feliz, apesar de não ter filho, uma dona maneira, uma cavalona, uma dona legal. Quando chega em Gerar, o rei de Gerar fica de olho nela. Abraão sabia que Sara chamava a atenção, tá certo? Então, se você não gosta que ninguém olhe para sua mulher, uma mulher ruim, feia, uma bagaceira, tá certo? Mulher tem que ser maneira, tem que andar legal, arrumadinha, louvado seja Deus. O dia que homem nenhum olhar para minha mulher, eu estou lascado. Por que eu olho? Porque eu sou doido. Então não tem problema. O problema não é os outros olhar para sua mulher. O problema é como sua mulher olha para outro homem. O problema não é outra mulher ficar de olho no seu marido. O problema é você ver seu marido. Então coloca os pingos nos i. A Sara era maneirona. Abraão, com medo de morrer, falou com a Sara: Sarinha, quando nós chegarmos lá, você vai falar que você é minha irmã e estamos tudo em casa, que a gente nem precisa mentir. Tá certo? Então o rei de Gerar, o Abimeleque, olhou e falou: ela é casada? Não, ela está com o irmão dela, o Abraão. Ele mandou pegar. Coitado do Abimeleque, ele é culpado de alguma coisa? Sim ou não?
A mulher era solteira para ele? Então, estava na pista. O que ele faz? Ele tinha intenção de fazer algo de errado? Sim ou não? Ele tinha intenção, mas fez? Ele vai apanhar ela como mulher? Vamos ver o verso seguinte. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: você vai ser por causa da mulher porque ela tem. Olha o furdunço formado. A mulher falou que é solteira, sim ou não? Ou pelo menos, não sei se ela falou que é solteira, porque aí está mentindo. Ela falou, é meu irmão. O cara que estava no lugar do marido falou que era. Então o Abimeleque está fazendo o que de errado? Só tinha que colocar mais luz. Se ilumina mais, talvez descobrisse. O problema é que provavelmente Sara era tão bonita que ele não estava muito afim de saber. E hoje é complicado, você pensa que não é? Esse dia eu fui para aquele canto ali, aquele cantinho ali, ó, o cantinho das fotos. E tirei uma foto, que eu tiro umas fotos ali de vez em quando. O pessoal vem de fora, eu tiro foto. Tem algo de errado em tirar foto? Claro que não, tirei uma foto com um casal, um bonitinho ali naquele canto. Colocaram a foto na internet. O cara era casado com outra dona. Nessa parada eu virei o Abimeleque. Porque eu não sabia de nada, não sabia não, estou falando sério, não sabia não. E aí a ex-mulher dele, que estava naquele litígio separando, escreveu lá: olha que pastor, que nossa, que prega de família e que faz apologia, olha, com adúltero e com essa mulher peixe. Aí, falou tudinho lá, falou, estou falando para você, falou tudo isso lá, falando mal de mim. Agora eu estou querendo criar um protocolo. Vão tirar foto, a certidão de casamento. Eu vou botar mais luz, porque não. Eu preciso que você entenda que às vezes, mesmo que você não tenha a intenção de fazer, mesmo que você pareça inocente, talvez o seu maior erro foi ser tão inocente. O Abimeleque, olha, Deus veio em sonho. Olha como é que eu não troço grave. Não mandou ninguém não, Deus foi. Pelo menos está escrito. E hoje eu quero colocar assim. Deus foi lá e falou com Abimeleque: você vai morrer, Abimeleque, por causa da mulher que tomou, porque ela tem. Aí olha o que o Abimeleque falou. Está lá, tudo na Bíblia. Ora, Abimeleque ainda não tinha se aproximado de Sara. Isso é outra coisa também, que o homem sempre foi homem, desde sempre. Salomão não tinha 1000 mulheres, 300 esposas, 700 concubinas. A maioria delas ele nunca tocou. Era só para mostrar para os outros homens. Tem homem que tem mulher, mas nem toca. É só para dizer que é casado, que ela ali é minha, quando fazia a festa, mandava as mulheres dele passar tudo. Olha a quantidade de mulher que eu tenho. Por isso que ele castrava quem tomava conta. Se não, deixa eu ficar quieto, que hoje, sangue de Jesus. Tomei o remédio anteontem. Presta atenção. Ora, Abimeleque, que ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: o que ele disse? Senhor, matarás até uma nação. Ele está dizendo que é inocente, sim ou não? Sim. Ele tinha intenção? Não tinha. Às vezes você não tem a intenção de falar, às vezes você não tem a intenção de fazer, mas não interessa. Nós temos que aprender a tratar as coisas de uma forma mais responsável, porque senão nós vamos fazer uma besteira atrás da outra e dizer que não tínhamos intenção. E a Bíblia diz que Deus não toma nenhum inocente por culpado e nenhum culpado por inocente. Bota o verso. Deixa eu pegar aqui para ver até onde eu quero ir com vocês. Vai até o 7. Certo? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã. Isso é o Abimeleque falando com Deus.
E ela também me disse: ele é meu irmão, certo? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz. Aí Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fez isso, por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Verso 7. Agora devolva a mulher a seu, porque ele é e intercederá por e você, mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é. O que é isso? Um negócio mal feito. É importante nós entendermos. Eu não sei e não quero falar de Abraão hoje, porque para mim a lição hoje é para Abimeleque. Muitas vezes a vida vai aparecer diante de nós com vantagens, com situações que parecem extremamente lucrativas, com coisas que talvez roubem um pouco da nossa atenção, do nosso foco, e não prestemos muito o cuidado de como vamos fazer. Aqui estamos olhando um homem aparentemente inocente. O próprio Deus diz: fui eu que não deixei você tocar nela, porque se você toca nela, você morreria. Ah, mas eu não sabia. Não interessa, querido, deveria saber. É importante que nós vivamos uma vida onde as desculpas deem lugar às responsabilidades. Ah, eu não sabia que a mulher era casada, eu não sabia que ela tinha filhos, eu não sabia que isso tinha dono, eu não sabia que não podia entrar ali, eu não sabia que eu não podia curtir, eu não sabia que eu não podia fazer. Pois é, está na hora de você se tornar mais responsável, nós nos tornarmos mais responsáveis, que não interessa. Deus me deu essa palavra hoje. Eu cheguei de viagem hoje, de manhã. E louvado seja Deus que eu tenho amigos e que eu moro num lugar como esse. Assim que eu cheguei hoje, eu estava chegando em Xerém, um amigo me ligou e falou: Cláudio, você está onde? Eu falei: eu estou chegando. Ele disse: então passa aqui, que eu quero falar algo com você. Eu falei: beleza. Passei lá, ele falou: irmão, você lembra quando nós fizemos um dos nossos primeiros batismos lá na igreja ainda na Ibrol? Eu falei: lembro. Nós pegamos uma piscina emprestada com um irmão que de muito bom grado nos emprestou uma piscina. Nós não tínhamos como batizar. Pegamos essa piscina então, usamos, colocamos no terreno da igreja na época e batizamos. Foi uma bênção. Depois então pegamos a piscina e devolvemos. Porém, devolvemos a piscina furada. Só que eu nunca soube que a piscina foi devolvida furada. Eu não soube. O proprietário da piscina nunca me disse que a piscina tinha sido devolvida furada. Porém, ele dizia para os outros na rua que eu era desonesto, porque eu devolvi uma piscina para ele. E aí, eu me vi nessa situação. Eu estou errado? É lógico que eu estou errado. Primeiro porque peguei algo emprestado e na hora de devolver, não devolvi do mesmo jeito. Mas pastor, o senhor não sabia? Mas eu tive tempo para pedir ele emprestado. Por que eu não tive tempo de ir lá agradecer e procurar saber se a piscina voltou em perfeito estado? Por eu fazer isso durante muito tempo. Isso só está acabando hoje, porque eu descobri hoje. E amanhã, ou ele tem a piscina de volta, ou o dinheiro da piscina. E eu só não fiz isso antes, porque não sabia. Mas isso não justifica. Eu precisava saber. Entendeu? Ah, pastor, mas não precisava falar. Aí não é mais problema meu, é problema do outro lado. Eu tenho que consertar o meu. O outro que conserte o outro lado. Então às vezes nós nos enfiamos em situações, e aí você pode ver seu nome percorrendo a rua sem sequer você saber.
mas isso não faz de você um inocente. Porque quanto mais clareza nós fizermos as coisas, quanto mais nitidez nós colocarmos o nosso nome, os nossos negócios, a nossa fé, a nossa família, com certeza o nome do Senhor será mais glorificado através da nossa vida. Ele era inocente. Se você ler esse texto, você não encontra em Abimeleque aparentemente falta nenhuma. Mas não interessa. O próprio Deus diz para ele: eu mataria você, rapaz, se você tivesse tocado nessa mulher. Não interessa se ela disse para você, não interessa. Alguém quer vender uma empresa para você e diz para você que quer vender uma empresa para você, que ela é lucrativa. Aí você compra e depois descobre que ela não dá lucro, que ela já vem dando prejuízo há muito tempo, que ela tem uma série de dívidas. E aí a culpa é de quem? Não interessa de quem é a culpa. Pare de procurar culpado. Sua vida vai mudar quando, ao invés de culpado, você achar responsável. E o responsável é você. É você que é responsável por suas notas na escola. Não interessa, é você que é responsável. É você que é responsável por seu casamento. É você que é responsável pela maneira que as pessoas te tratam. Porque quando negócios são mal feitos, inevitavelmente, se não colocar luz, é isso que nós estamos vendo. Quando nós olhamos, é isso que nós vemos. Um homem que aparentemente não está fazendo, pelo menos suas intenções são as melhores possíveis, mas aqui nós não estamos falando de intenção. Aqui nós estamos falando de fatos. E minha proposta é dizer: vamos ser mais responsáveis. Segundo, Gênesis 29, verso 16. Ora, Labão tinha 2 filhas. Lia era a mais velha, Raquel a mais. Isso. Vamos lá, deixa eu ver aqui. 16 vai para o 18. Isso. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para se casar com quem? Sua filha mais. Isso, versículo 20. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou quantos anos? E esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que. Isso, verso 21. Então ele disse a Labão: dá-me a minha, pois já venceu para que eu me case com. Isso, verso 25. E acontecer, e ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: o que é isso que o senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor da Raquel? Por que então o senhor me enganou? Verso 26. Labão respondeu o quê? Em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da mais velha, da primogênita. Pensa num troço mal feito. Pensa só tu, agora eu vou. Jacó está vindo de uma situação difícil, que ele fugiu do irmão lá, negócio mal feito. Pensa num cara lambão. Era Jacó. Está fugindo do irmão, aí o que ele vê? Uma menininha lá, a Raquelzinha. Gostou da Raquel? Deu água por. Aí Raquel ficou doidinha e levou ele para casa. O cara removeu uma pedra sozinho. Testosterona. Raquel falou: vamos lá, primo. Vamos embora. Um homem sobrando. Foi para lá. Chegou lá, Labão conversou e decidiram que Jacó ia trabalhar para ele. E Jacó, como todo rapazinho, macho, olhou e falou: eu estou a fim de casar, né? Até porque o cara não é bobo. Já acabou chegando, vai trabalhar para um cara e quer
casar com a filha do cara, ou seja, que já quer estar na herança, ser genro. Pois é, tinha 2 filhas, tá bom? Uma era mais bagunçadinha, mais velhinha, e a outra mais novinha, arrumadinha, a Raquelzinha e a Lia. Lia tinha um olho para arquibancada, o outro para geral, era meio bagunçado. Tava assim, não quero denegrir a imagem de ninguém não, que ela não está aqui para se defender. Pois bem, tá certo? Como é que você quer casar com a minha filha se você não tem um tostão? Ele falou, isso não é problema, eu tenho força para trabalhar. Trabalhar quantos anos? 7 anos. Por isso que eu sei que Raquel era bonita. Porque 7 anos para trabalhar com a dona, maluco. É muita beleza para 7 anos. Se eu chego lá, eu ia falar, pô, não tem uma aí mais baratinha assim, uma mulher que nós trabalhamos uns 15 dias. Que isso, Cláudio? Pô, Cláudio, aí não. Vocês gostam, né? Pois é. Não, nós vamos trabalhar 7 anos. Então 7 anos e lá foi o Jacó trabalhar. 7 anos. Eu imagino ele passando na frente da tenda do Labão. Sete anos. Ele foi lá e falou, Labão, mano, demorou, mas chegou aí. Vamos casar, mano. Manda a dona. Fez a festa. Me parecia que era alguma coisa assim no Velho Testamento. As tendas estavam lá, certo? Pegava a noiva que ia ser perfumada, aquela coisa toda das moças, enfiava a moça dentro da tenda, certo? E o rapaz era meio que uma despedida de solteiro. Ele ia fazendo meio com a procissão num ambiente que não era tão grande assim, mas ia falando da sua alegria, aquela coisa toda. Tá joia. O Edson ainda não tinha criado a lâmpada, então. E eu acho também que manguaçou. 7 anos o cara quer comemorar. Bebida e treva. O Labão trocou as filhas. Por que eu sei que ele bebeu que estava escuro? Porque não é possível. O cara trabalha 7 anos para... Não era gêmea. De manhã cedo, quando ele acordou, mano, tu já bebeu? Se tu já bebeu, talvez tenha acontecido isso contigo em algum dia. Você passou a noite do sábado com a princesa e acordou com a Fiona. Quando ele acordou, que ele viu que... Maluco, o que eu fiz? Igualzinho as pessoas que casam. Depois que casa, pergunta, o que eu fiz? A primeira coisa que ele fez, ele foi em cima de quem? Do sogro. Falou, rapaz, você é louco? Aquela mulher feia, maluco. Eu trabalhei para casar com a garotinha, com a novinha. Ele falou, rapaz, mas eu esqueci de te avisar. Aqui onde nós moramos, a mais nova não casa primeiro que a mais velha. Pô, Labão, mas 7 anos para tu me avisar isso. Quem é o vilão nessa história? Labão ou Jacó? Seja franco, analise, quem é o vilão? O mau caráter, quem é? É o Labão ou o Jacó? O Labão, sim ou não? Sim. Quem é o inocente? Hein? É o Jacó. Mas se lascou ou não se lascou? Mesmo inocente? Sim ou não? Eu não quero saber se você tem culpa ou não. Tu casou com esse homem. Então hashtag chupa essa manga. Eu não quero saber. Eu não estou querendo te acusar. Eu só estou te mostrando que inocente ou culpado, você é responsável e vai pagar por ser responsável. Ele trabalhou mais 7 anos. Indica que ele ganhou a Raquel. Ele ficou tão doido.
certo? Que me parece que ele falou: você trabalha mais 7 anos e eu te pago ela adiantado, certo? E depois você vai ler aí para a confusão que deu para ele com aquelas 2 mulheres. Mas é importante nós entendermos que o que é isso aqui? O que eu penso? Jacó não mora com Labão, não. Ele mora com seu pai, sua mãe, seu irmão. E aí, uma coisa vem na minha mente: a regra de onde Jacó vivia provavelmente não era essa. Provavelmente onde Jacó estava vivendo não havia nenhum problema da mais nova casar com a mais velha, mas ele esqueceu que ele não estava mais naquele local. Ele estava vivendo em outro ambiente, então as regras mudaram. É importante nós vermos isso. Onde trabalhávamos, como é que funcionava? O que era permitido? Mas eu não trabalho mais lá. Quando eu ganhava 10 anos atrás, sabe, a minha vida era assim, era mais confortável, eu tinha isso, eu tinha aquilo, tá bom, mas as regras da vida mudou. Hoje você não ganha o que ganhava. Hoje você não tem mais a idade que tinha. As coisas não são mais as mesmas. E pessoas, me parece que não conseguem entender isso. E pautadas nisso, elas vivem enfrentando problemas de negócios mal feitos. Foi mal feito até o fim. Nunca mais Jacó se entendeu com Labão. Nunca mais. Jacó teve diversos problemas com seu sogro, com seus cunhados, a ponto de ser obrigado a ir embora de forma escusa, escondido. Por quê? Porque não fazia coisas às claras. Talvez o prejuízo que você leva em relacionamentos, em tantas outras coisas, seja simplesmente por falta de luz, de esclarecimento. Vamos para lá para nós não. Juízes capítulo 14, verso 3. Esse também era o rei das coisas mal feitas. Juízes 14, 3. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes e entre todo o nosso povo, para que você tivesse que ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que eu me agrado. A minha tradução diz o seguinte: porque ela me agrada os olhos. Verso 7. Então ele foi e falou àquela mulher, e dela se agradou. Novamente, na minha tradução, Jacó ou Sansão, ele está tão guiado por aquilo que ele está vendo, ou por aquilo que ele sente diante daquilo que vê, que ele não consegue ler aquelas letrinhas miúdas, sabe? Aquelas letrinhas pequenininhas que aparecem rápido, muitas vezes debaixo de um anúncio, de uma fórmula que pode remover suas dores na perna, melhorar sua circulação sanguínea, retirar de você todo o cansaço, remover de você todo o estresse. Quando essas propagandas estiverem passando, aguarde um minutinho e observe o que vai vir escrito embaixo dela, de forma bem rápida, quase imperceptível. Ali vai estar dizendo que o resultado que eles prometeram com tanta ênfase não são garantidos.
que as coisas não funcionam como eles falaram. Mas então por que falaram? Porque há um propósito de Satanás, do mal, fazer você e eu sofrermos. O propósito deles, ou do diabo, é nos expor a negócios mal feitos, as situações que venham nos trazer danos, prejuízos, dor, humilhação. Para quem? Para quem puder. Ele quer humilhar você, ele quer humilhar sua família, certo? Ele quer humilhar seu casamento, ele quer humilhar seus filhos. Sim, esse é o planejamento. Ele é comparado a um ladrão que vem roubar, matar e destruir. É assim que funciona. Então não dá. Ou você para de fazer as coisas em meia luz, ou você para de fazer as coisas num ambiente onde não há esclarecimento, onde nunca fica muito claro, ou sempre sua vida vai estar envolta em crise e em problemas. Está aí o Sansão. Não, é os meus olhos que me guiam, eu quero essa mulher, eu quero essa mulher. Essa mulher não foi dada a ele. Ele foi lá, fechou um negócio com o pai dela, combinou um pagamento do dote, ficou tudo certinho. Quando ele voltou para pegar a mulher tinha sido dada a um outro cara. E o que ele segue? Fazendo coisas erradas. Eu já falei isso aqui. Para mim, Cláudio, tá bom? A força de Sansão nunca teve no cabelo. Todas as vezes que Sansão fica forte, que é para matar aqueles inimigos, que é para pegar aquele portão, colocar nas costas e levar até a montanha, todas as vezes que ele faz algo que demonstra que ele está muito forte, o versículo anterior é o seguinte: e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Nenhum texto diz, ele era forte porque tinha o cabelo grande. Ele era forte porque Deus era com ele. O dia que ele é dominado pelos inimigos, realmente o cabelo dele foi cortado. Mas o texto diz o seguinte: o que Sansão não sabia é que o Espírito de Deus havia se retirado dele. O que acabou para Sansão não foi a força de seu cabelo, foi a tolerância de Deus. Chegou um limite, Deus disse: bom, eu tentei te avisar através do seu pai, da sua mãe, dos sinais, porque não é possível. Todas as vezes que você diz à mulher onde está a sua força, vem o inimigo, e exatamente o que você disse que tiraria a sua força, ela mandou fazer com você, e você continua convivendo com ela, deitando sua cabeça e conseguindo dormir, Sansão, no colo de alguém como Dalila. Como você, preste atenção, gente, olha só, a mulher é perigosíssima, já mostrou que o ambiente é hostil, que conviver com ela é desafiador, que ela não é de confiança, e o cara consegue fechar seus olhos e dormir no colo dela. Sansão está de brincadeira. Você vai dizer para mim que o plano de Deus é que esse cara morresse soterrado embaixo de escombros? Você vai querer me convencer de que Deus tinha isso para ele? É isso? Você quer me convencer que Deus tinha um plano de um povo peregrinar tanto tempo no deserto para pagar pecado ou qualquer coisa que você... É isso que você quer me convencer? Você acha que quando Deus coloca aquele menino que foi livrado da morte para ser treinado como um faraó, não era para libertar seu povo com o poder de um faraó? O grande problema é que quando queimamos etapas, o grande problema é que quando fazemos besteira, a misericórdia de Deus
ela vai nos alcançar, mas o efeito daquilo que fizemos também nos alcança. Uma das histórias, uma das piores histórias e mais vergonhosas é a história do Sansão. Bonito, forte, certo? Um homem de Deus, e que morreu daquele jeito. Foi para o céu? Você acha que ele foi para o céu, sim ou não? Claro, eu também acho. Mas dizer que eu queria ser Sansão, eu não queria ser Sansão, porque não era alguém responsável. É assim que muitas vezes nós estamos vivendo. Eu vou morar no céu, tá bom que eu vou morar no céu, eu sei, a minha fé em Cristo Jesus, tá jóia, tá tranquilo, isso eu não estou muito preocupado mais com morar no céu. Eu quero saber como é que vai ser minha vida aqui na terra, se Deus vai ser glorificado através da minha vida, se quando eu sair desse mundo, eu deixo esse mundo melhor do que quando eu cheguei. Porque é isso. Quando eu cheguei, o mundo estava de um jeito. Quando eu estou saindo, ele tem que estar melhor do que quando eu cheguei. Foi para isso que eu vim aqui, eu não vim para piorar, eu vim para melhorar. E para terminar, Gênesis capítulo 4, verso 3. Essa é uma história também para mim, que ela poderia ser contada de forma diferente. Aconteceu que ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E o Senhor se agradou da oferta, se agradou de Abel e da sua. Verso 5. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Bom, tem alguma coisa de errado nessa história. Bom, se você chega até a mim, Eliezer e Osias, é meu aniversário, os dois chegam à minha direção e cada um traz consigo um presente. Assim que o presente me é dado, eu dou mais atenção ao presente que o Osias me deu e não o do Eliezer. O Eliezer tem direito de ficar irritado, sim ou não? Tem ou não tem? Com quem? Com Osias ou comigo? Comigo. Sim ou não? A oferta foi feita? Foi. Quem é que não aceitou? Então Caim tinha que matar quem? Deus. Ele tinha que estar irritado com e não com. Eu sei que a Bíblia está se iniciando, mas eu entendo que princípio é princípio desde que Deus criou. E há um princípio na oferta. O que a mão direita faz. Eu fico me perguntando por que é que esses caras foram ofertar um do lado do outro, olhando a oferta um do outro. Me parece que isso é algo mal feito. Tem alguma coisa aqui que nós, até porque não temos total conhecimento. A Bíblia diz: em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é par, em parte será aniquilado, e conheceremos da mesma forma que somos conhecidos. Mas tem alguma coisa aqui que demonstra que não está certo, não faz sentido, não faz. Não faz muito sentido um matar o outro por causa de uma oferta que Deus. Todas as vezes que vemos negócios mal feitos, nós vamos ver divórcio. Ah, pastor, mas meu marido mudou no meio do caminho, mas minha esposa mudou no meio do caminho, fulano fez isso, era assim, não era mais. Tá certo. Só não peça para a vida te olhar como inocente. Ela não vai fazer. Eu posso até olhar para você e dizer: você é inocente. Mas a vida não vai fazer isso. Porque
que precisamos fazer mais rápido, ou o mais rápido possível, é iluminar tudo aquilo que vamos fazer. Vamos fazer? Vamos, então ilumina. É perigoso, tem alguma coisa. Eu não estou dizendo que você tem que andar o tempo inteiro em alerta, não é isso não, isso é loucura. Não, você pode levantar tranquilo e decidir o que você vai vestir. Você pode levantar tranquilo e decidir se você toma café ou não. Tem uma série de coisas que não te causam muitos danos, escolhas que são comuns, então você pode fazer isso de forma descontraída. Agora tem algumas coisas que você não pode relaxar, porque elas vão te trazer danos, elas vão prejudicar a sua vida. Mude suas ações. Quem convive com... Eu falo isso, não é por nada, é só por correção. Eu não sou perfeito, mas hoje eu passo a maior parte do dia que resolvendo muitas vezes problemas que não são meus, porque eu evito de criar problemas, porque a cruz que eu coloco o peso é a minha. É a minha, quem vai carregar sou eu. Então por que é que eu vou colocar peso na minha cruz? Então nós estamos olhando, quando eu olho para a igreja e vejo as pessoas, o afinco, a dedicação. Eu costumo dizer quando eu saio, cara, a coisa mais difícil é achar na igreja que eu sou pastor uma pessoa ruim. Eu não consigo achar. Na minha visão, a maioria das pessoas aqui vão para o céu. Eu só não sei se elas conseguirão trazer o céu para a terra, viver o incrível, o extraordinário, aquilo que nós propomos aqui de cima. Porque o tempo não é nosso. Hoje eu estou voltando de viagem, parei no local para tomar um café, um cara me abraça, ele veio aqui, me pediu oração pela filha, e eu pedi, coloca a mão na barriga da sua filha, e nós vamos orar para que ela tenha um filho. Um tempo depois ela engravidou e perdeu o bebê, ficou muito triste, muito tristinha, e eu também fiquei. Mas hoje quando eu cheguei lá, ele me deu um abraço, eu achei estranho, e ele falou comigo de como a gravidez dela estava se enrolando, porque não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. Mas o que nós precisamos é colocar a nossa vida onde não cabe desculpa, onde não cabe culpado, não cabe. Não adianta, eu sou inocente, é igual a Elimeleque ou Abimeleque, é isso? É assim que você é? Então está certo. Se é inocente como Caim ou como Abel, tá bom. Abel era inocente, mas ele morreu. Existem coisas por detrás, algumas eu consegui explicar, outras não. Essa é uma que eu não entendo. Esse cara não tinha nem como ter vergonha dos outros, porque não tinha quase ninguém para ele ter vergonha e encarnar nele. Aí a oferta do seu irmão foi aceita, a sua não. Está na hora de nós pararmos de fazer as coisas de qualquer jeito, e você vai ver que inevitavelmente é só uma questão de tempo. Vai parecer que você tem mais sorte, vai parecer que você é mais espiritual, você vai começar a chegar à conclusão de que as coisas estão conspirando a seu favor. Tá? No livro de Bernardinho, Transformando o Suor em Ouro, é uma das coisas mais fascinantes que eu aprendi. Ele disse: quanto mais eu preparava a minha equipe, mais sorte minha equipe tinha. Porque não era sorte, era preparo. Vamos sair daqui para vivermos o que Deus tem para cada um de nós de verdade, colocando luz, mesmo quando não queremos colocar. Se Elimeleque ou Abimeleque, tivesse visto direito, não tinha passado por aquilo. Se Jacó tivesse tratado de outra forma, não precisava. Se você parar e pensar,
Faltou luz para Sansão, para Jacó, para Abimeleque, para Caim e Abel, e às vezes falta para nós, como faltou na experiência que eu contei para vocês da piscina. Eu queria que você ficasse de pés agora. Diga para quem está do seu lado assim: faça coisas bem feitas. Isso. Coloca a luz nesse negócio. É isso aí. É isso aí. A Bíblia diz que no céu haverá pranto? Sim ou não? No céu haverá dor? Pois é. Quando nos encontrarmos lá, não terá lágrima, pois Ele enxugará toda lágrima. Lá não haverá dor, mas aqui há. Não para todo mundo, não. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, que a nossa postura, ó Deus, seja uma postura de iluminar, de esclarecer, de buscar fazer as coisas da melhor maneira possível. Sabemos que as coisas, ou que a direção é certa, quando aquilo que estamos fazendo faz com que o Teu nome seja glorificado. Toma muitas vezes a nossa inocência, pois não podemos ser inocentes no mundo onde Satanás está agindo. Temos que estar atentos para perceber coisas que não estarão diante de nossos olhos. Como disse Abimeleque, ele disse, ela disse, mas era mentira. Não era verdade ou não era bem assim. Abençoa a nossa casa, Senhor. Abençoa a nossa família. Abençoa os nossos negócios. Abençoa a nossa caminhada de fé. Às vezes temos tantas crises conjugais por negócios mal feitos, por conversas, ó Pai, que não são claras, com questões que consideramos óbvias, mas que precisariam ser ditas.